Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Wesley, eu sou aluno aqui do mestrado, estou ingressando nesse período. Eu vim aqui para poder apresentar um artigo para vocês que me foi escolhido pelos professores Marcos e Carlos Simões, aqui da disciplina Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisões. E o meu primeiro artigo aqui, o título dele é Aplicação do método Prometheus-Sapevo M1 combinado à análise fatorial para o ranqueamento de países da OCDE em função da qualidade de vida. Aqui no segundo slide eu coloco o nome do artigo, a referência dos autores, o congresso, né, que foi publicado, o 15º Congresso Brasileiro de Sistemas, e o ano também que foi 2020. Bom, aqui no primeiro slide aqui de conteúdo, né, eu coloco sempre um resumo geral para poder vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar aqui ao longo da apresentação. Então eu começo colocando a nomenclatura do índice que vai ser trabalhado, né? É, Aqui o índice que vai ser trabalhado nesse processo decisório é o Better Life Index, eu denominei como BLI. No próprio trabalho também já está com essa sigla. Então, o segundo tópico aqui que eu acho bem importante já introduzir é o objetivo principal desse trabalho, que, ao meu ver, consiste basicamente na avaliação do índice BLI a partir de um método multicritério que possibilite a redução do número de critérios, ainda que ocorra uma perda controlada das informações. Então, quando você se depara com um cenário onde você tem muitas variáveis, né, muitos critérios, então talvez faça necessário a redução do número de critérios. Então é bem nessa perspectiva que esse trabalho leva, né, como objetivo. O terceiro tópico que eu achei importante colocar aqui é que o índice BLI, né, ele é composto por 11 dimensões de critérios, sendo composto total, né, por 24 variáveis, e esse índice BLI ele mede a qualidade de vida e bem-estar social nos países de um grupo chamado OCDE, a sigla significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o quarto tópico que eu acho importante já deixar bem claro é que a abordagem para esse problema ela consiste na aplicação do método Prometheus-Sapevo M1, que é uma abordagem híbrida, né, multivariada e multicritério. E também acho importante já enfatizar que, pela necessidade de reduzir o número de critérios, como eu falei anteriormente, esse estudo ele faz uso de análise fatorial para poder reduzir aquelas 11 dimensões, né, que são compostas por 24 variáveis, sendo reduzidas em apenas 3 fatores. E ao longo do trabalho eu vou detalhar cada item desse melhor e também explicar como eles se relacionam entre si. Bom, Better Life Index, BLI. O que é o BLI? É basicamente uma ferramenta interativa na web, é um site, né? É uma ferramenta dentro de um site que eu até coloquei aí, www.oecd. Por que é OECD, né? É invertido em relação ao slide anterior. É porque é em francês, então a sigla muda, né? Quando eu coloquei na apresentação lá nos slides iniciais, eu coloco em português. Então tá aí, né? OECD betterlifeindex.org. Então o BLI ele é basicamente uma ferramenta interativa que está num site da web que tem a finalidade de fornecer dados para estimular o debate a respeito do bem-estar social e qualidade de vida em diversos países. E essa plataforma ela permite ao usuário fazer uma visualização e comparação dos índices gerais obtidos para cada país dentro de um ranking, né, que é o objetivo aqui do artigo, fornecendo uma noção de quais países ofertam as maiores qualidades de vida e as menores qualidades de vida, enfim, intermediários também. Então é possível retirar esses dados aí dessa plataforma interativa.
E é claro que ela tem seus critérios pré-estabelecidos, como eu disse, que estão divididos aí em 11 dimensões. Então eu listei aí quais são as 11 dimensões que o trabalho cita aí pra gente, que é comunidade, educação, meio ambiente, participação cívica, saúde, habitação, renda, empregos, satisfação pessoal, segurança, equilíbrio entre vida e trabalho. E nessas 11 dimensões, como eu já disse, são 11 critérios, sendo dividido em 24 subcritérios. E esses subcritérios sendo condensados em 3 fatores, sem perda de informação significativa para avaliação do decisor. Esse é o objetivo do trabalho. Bom, e o que levou aqui, ao meu ver, né, o que levou os autores a pesquisar, né, esse tema? Qual foi a motivação dessa pesquisa? Um estudo, né, feito em 2018, Balestra apresenta a dificuldade de ponderar as dimensões, ou seja, dar peso, fazer uma avaliação entre as dimensões. E também uma dificuldade em atribuir pesos aos critérios. E além disso, ele também salienta que existe uma dificuldade, né, de criticar os juízos de valor atribuídos. Ou seja, quando você tem uma gama muito grande de alternativas e uma gama muito grande de critérios, fica um pouco mais complexo e trabalhoso fazer uma crítica para saber se existe coerência, se realmente o método está sendo aplicado da melhor forma em relação aos juízos de valores entre as variáveis, né, e entre as alternativas. Então, outro estudo também feito em 2018 por outros autores, né, apresentam um estudo que é a partir da utilização de um outro método multicritério, que não foi o Prometheus-Sapelo M1, foi um outro método multicritério, para também analisar o índice BLI. E o que tem de diferente desse trabalho para o que eu estou apresentando aqui para vocês? É porque nesse trabalho, feito em 2018, eles não fazem uma nova leitura ou interpretação diferente da original, né, das dimensões dos critérios. Basicamente, eles trabalham de fato com as variáveis e subcritérios e critérios que já estão estabelecidos. Enquanto que nesse trabalho que eu estou apresentando aqui, esses subcritérios eles são consolidados em 3 fatores para poder reduzir o número de critérios e reduzir também a complexidade da avaliação do problema. Então, tendo em vista essa carência, né, essa lacuna que ficou aberta, é possível afirmar que a utilização de análise fatorial para a redução do número de critérios torna-se uma alternativa interessante na perspectiva, né, para uma visualização dessa problemática de uma maneira mais simples. E eu vejo também como objetivo dessa pesquisa, né, o primeiro sendo a redução das dimensões do BLI por meio de análise fatorial, como eu já informei. Segundo, né, e o maior objetivo, né, talvez, é fazer um ranqueamento dos países por meio da aplicação do método Prometheus-Sapelo M1, através dos índices, né, fazer um ranqueamento daqueles índices. E, por terceiro, apresentar o ranking dos países com maior índice de bem-estar e qualidade de vida, através de uma escala. Bom, aí aqui começa a parte mais técnica. Eu coloquei um tópico aqui de categorias de análise multicritério. Então, os problemas relacionados às aplicações de multicritério podem ser classificados em 3 categorias, aqui como diz no artigo. A primeira é o grande número de critérios, a segunda é o grande número de alternativas, a terceira é o grande número de critérios alternativos. Então, um problema relacionado à aplicação de um método multicritério, como a gente pode ver nesse caso, tendo em vista que são 38 alternativas, pois são 38 países, e são 24 variáveis, ou seja, são 24 critérios. Então, a gama matemática, ou tratamento matemático para essa problemática, ela torna-se um pouco mais complexa. Então, a redução, né, a redução do número de critérios, sem ocasionar a perda considerada de informações, ela torna-se um assunto importante
a ser trabalhado. E o método Prometer Sapevo M1, ele é basicamente um modelo híbrido entre o método Prometer e o método Sapevo M, que é uma evolução do método Sapevo. E esse modelo híbrido, ele vai abordar uma problemática contendo apenas um decisor. Aqui eu falo um pouquinho sobre a metodologia de pesquisa, dividi aqui em 4 etapas metodológicas, sendo que a primeira é a padronização e análise da correlação, a segunda etapa é a aplicação do modelo de análise fatorial para a redução do número de variáveis em 3 dimensões. A terceira etapa, perdão, é o cálculo dos fatores, ou seja, dos pesos para cada critério. E a última etapa é a aplicação do método Prometer-Sapevo M1, né, para obter uma escala aí do índice BLI. Bom, e aqui o que eu faço? Daquelas 4 etapas eu vou detalhando cada uma delas melhor. Então aquela primeira etapa, que era padronização e análise, então eu dividi aqui em 2 subtópicos. A primeira é a apresentação aqui do banco de dados, que foi utilizado na pesquisa desse artigo. É um portal aí que eu coloquei o site. E esse site ele permitiu aos autores aqui acessar os dados estatísticos da pesquisa de bem-estar e qualidade de vida no grupo analisado. E foi composto por 11 dimensões, né, como eu disse, que são compiladas em 24 variáveis. E o segundo tópico que eu coloquei é que as variáveis elas foram padronizadas usando o método SCORE-Z, que produz variáveis normais com média zero e variância 1. As variáveis elas foram codificadas na sequência, né, em ordem. Então a primeira variável é chamada de V1, a última variável é chamada de V24. Aqui eu começo a falar sobre a segunda etapa, que é o modelo de análise fatorial, que está dividido em 4 partes, 4 transparências aqui na apresentação. Bom, essa técnica ela extrai a máxima variância comum entre todas as variáveis do problema decisório e as coloca em uma pontuação comum. Após a análise, os autores verificaram que todas as variáveis do problema são contínuas e a maior parte apresenta um coeficiente de correlação maior que 0,3. E conforme o trabalho feito em 2014 por Hare, a estatística KMO define que se esse indicador for maior que 0,5, configura adequação para análise fatorial. E logo na sequência, a próxima etapa aí que os autores do artigo abordaram como tratamento matemático, né, e estatístico é a aplicação do teste de felicidade, que deve ser estatisticamente significante, né, com P menor do que 0,05, e isso acarreta que a interpretação de KMO prevalece. Em resumo, os autores chegam em um resultado em que KMO é igual a 0,729 e o teste de esfericidade ele foi estatisticamente significativo. Bom, e aqui a segunda parte do modelo de análise fatorial é o cálculo dos fatores, e que é basicamente a aplicação do critério de análise da proporção da variância total, que é consistido pela avaliação do número de fatores. E é sugerido que o limite aceitável seja de 60% da variância. Após esse processo ocorrer o número de vezes que forem necessários para poder atingir esse percentual na variância, optou-se por escolher apenas 3 fatores para poder resumir os critérios, tendo em vista que eles somados representam 73,266% da variância total. Então é aí que nasce aí os 3 fatores. Bom, aí é o primeiro fator, que foi denominado fatores pessoais de desenvolvimento e apoio, e ele contempla aí esses subcritérios, né, essas variáveis com seus pesos ali ao lado. E esse fator ele apresenta grande importância aí nos quesitos relacionados à leitura, cuidados pessoais, condições de suporte, satisfação na vida, qualidade de água. Então, é basicamente nesse nicho.
Enquanto que o fator 2 ele foi denominado de equilíbrio financeiro, tendo em vista que ele contempla aí três variáveis das 24, e esse fator ele pode ser considerado como um equilíbrio entre as receitas e as despesas. Enquanto que o fator 3, denominado insegurança com o mercado de trabalho, contempla duas variáveis, e elas demonstram medo e fragilidade de perder o emprego e de não conseguir outro futuramente. Então a primeira variável ela pode ser considerada como positiva, a segunda também, e a terceira pode ser considerada como uma variável negativa. Bom, aí vamos aqui à aplicação do método Prometer-Sapeo M1, também está dividido em três transparências. Então eu faço uma breve definição, alternativas. São 38 países, critérios. São três fatores obtidos através da análise fatorial, como eu apresentei anteriormente, e tudo isso gerou aqui uma matriz de avaliação após a padronização. Então nós temos aqui a lista dos países, né, que são as alternativas, e os critérios, que são os fatores 1, 2, 3. Então nós vemos aí que os países estão ranqueados pelos que têm maior número, né, dos fatores aí que são importantes aí ao estudo. Então a segunda transparência, os autores desse artigo, né, dessa pesquisa, eles informam que as variâncias relativas aos fatores, elas são compostas por fator 1, representa 51,165%. Fator 2, representa 15,375%. Fator 3 representa 6,725%. E é importante, né, a gente ter em mente que com base nisso, né, tendo em vista que é um somatório desses três fatores dá, né, 1 dá 100%, a gente pode afirmar que o fator 1 ele é mais importante do que o fator 2, e o fator 1 ele é absolutamente mais importante do que o fator 3. E também vale destacar que o fator 2 ele é absolutamente mais importante do que o fator 3, tendo em vista que representa mais do que o dobro da variância do fator 3. Aí a terceira parte aí, né, a terceira transparência da aplicação do método é que o método, a aplicação dele deve ter continuidade dentro do software, né, que eu também coloquei o site aí para vocês, que foi uma plataforma desenvolvida pelo professores aí, né, o professor Carlos Simões, o professor Marcos Santos e um outro colaborador também aí no trabalho deles, né. Então é basicamente dividido aqui em seis etapas aqui que o trabalho divide, e eu gostaria de falar aqui para vocês que eu achei que é um item bem importante para a gente ter em mente essas etapas que devem ser cumpridas. A primeira delas é o cadastramento da problemática no software. A segunda é a escolha da função de avaliação e o tipo da função. A terceira etapa é os fatores 1 e 2, eles devem ser maximizados, tendo em vista que os fatores pessoais de desenvolvimento, que é o fator 1, e o equilíbrio financeiro, que é o fator 2, eles são dois fatores que são benéficos para a percepção de maior qualidade de vida. Então, como eles são favoráveis ao índice, eles devem ser maximizados. Enquanto que o fator 3 deve ser minimizado, porque ele representa uma insegurança com o mercado de trabalho, então é uma coisa negativa. Então ele representa menor percepção na qualidade de vida, então ele deve ser minimizado aí na análise. A quinta etapa é uma afirmação dos limites de preferência e indiferença correspondente ao desvio padrão de cada critério. E a sexta etapa aí é a avaliação de cada critério em uma escala obtida pelo método Prometer-Sapeo M1, que após a gente imputar esses dados, o software vai rodar e vai processar as informações e vai trazer para a gente como retorno os resultados de saída, que é basicamente uma escala, né, para esse índice BLI, tendo em vista os critérios e os pesos de cada critério que a gente estabeleceu a partir da análise fatorial. Então é a gente fazer uma análise, né, desses itens.
Aqui é um slide com os resultados da aplicação do método Prometer-Sapevo M1, que é como eu disse, a partir dos dados que nós fornecemos aí, né, que os autores, né, no caso, né, forneceram ao software, levando-se em consideração o peso para cada um dos três fatores, obtém-se como resultado um ranking de percepção de qualidade de vida e bem-estar dividido em países. Então aí está os países, a posição e a nota, né, que cada um recebeu. Ao final aqui eu gostaria de falar algumas conclusões, já é o último slide aqui basicamente de conteúdo. Para mim esse estudo teve dois grandes objetivos, eu achei muito interessante esse estudo, é uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, para mim, enfim, que estou ingressando aqui na área de engenharia de produção, pesquisa operacional, foi um artigo de grande importância aqui para o meu crescimento. Espero que vocês também se sintam à vontade para poder ler esse artigo. Eu acho que é válido ainda para quem não leu. Eu sugiro ler, eu achei muito interessante. Então, como eu disse, os dois grandes objetivos desse artigo aí para mim o primeiro é permitir a avaliação de um índice através da redução do número de critérios com a aplicação do método de análise fatorial. E o segundo grande objetivo, né, o maior, é obter um ranking dos países da OCDE no que tange qualidade de vida, baseado nos critérios do BLI. E como resultados obtidos, eu entendo que os autores eles conseguiram fornecer para a gente aqui algumas conclusões. Que dentro de uma perspectiva de alta percepção de qualidade de vida, os países que foram destaque são basicamente Dinamarca, Islândia e Suíça, os três maiores. E em contrapartida, em uma perspectiva de menor percepção de qualidade de vida e bem-estar, destacam-se África do Sul, México, Turquia e Brasil, né? Nosso Brasil aí, infelizmente. Outro resultado obtido aí pela pesquisa que eu acho importante enfatizar é o sucesso na redução das 11 dimensões, né, compostas por 24 variáveis, sendo consolidadas em 3 fatores, sem perda considerável de informação que pudesse de alguma forma atrapalhar o processo decisório. Outro resultado obtido é o ranqueamento dos 38 países no índice BLI, através dos pesos estabelecidos. E um item que eu achei bem interessante também é que no final os autores desse artigo eles sugerem que sejam feitas novas pesquisas, né, para avaliação do BLI, também fazendo redução de variáveis, redução do número de variáveis, porém, ao invés de utilizar a metodologia do Prometer-Sapevo M1, eles sugerem a aplicação de outras metodologias de variáveis e multicritérios para poder também testar e fazer comparativos com esse artigo que foi elaborado pelos 3 autores. Então, eu achei bem interessante também nesse final essa sugestão que eles deram, porque realmente esse é um assunto muito interessante e que deve ser explorado aí também por outros métodos e posteriormente fazer a comparação com esse artigo para ver se dá resultados próximos, resultados diferentes, entender o que muda de um para o outro, entender qual tem a complexidade matemática de menor nível. Então eu acho que foi bem interessante. Essa é a minha percepção dentro desse artigo, que são aqui as conclusões. Então eu gostaria de encerrar aqui a apresentação. Aí é o meu nome, né? Enfim, meu telefone, meu e-mail e o meu currículo Lattes. Eu gostaria de agradecer aos professores, Carlos Simões, professor Marcos, pela oportunidade, pelos aprendizados aí ao longo da nossa disciplina e também por todos os colegas aí que estão aí me ouvindo. Um abraço a todos.